Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Eder Bento, diretor do SEAD e professor de matemática da rede municipal aqui de Anápolis. E essa aula é uma aula bacana dentro dessa formação de professores promovida pelo Cefop, né? E o SEAD está como parceiro, como ferramenta para poder disponibilizar essas aulas online para você assistir nesse período de julho. E se você é um professor que está assistindo em outro período, que bom também, porque significa que essa aula foi significativa para os outros professores e acabou sendo indicada. Então, se você gostar, já lembre de indicar para o pessoal, tá? Aliás, já aproveita e já se inscreve no canal agora do SEAD. Aqui é uma ferramenta que é da casa, é nossa, então você vai poder acessar as nossas aulas aqui para utilizar na sua praxis aí. Eu tenho certeza que vai ser muito útil, tá bom? Em outros vídeos a gente fala sobre o SEAD, então hoje nosso papo é voltado para processo de ensino-aprendizagem de matemática, que é a minha área, né? Voltado para exames externos, mais especificamente SAEB, tá bom? Eu não vou falar de outros, não vou falar de OBMEP, não, vou falar de SAEB, que é o nosso foco para o segundo semestre, e a gente precisa muito unir forças para dar certo, tá bom? Para a gente conseguir gerar um ensino significativo e ter bons resultados aí no final das contas, beleza? Eu fiz um mapa mental para ficar prático, para a gente explanar de um jeito direto, assim, ao ponto, para a gente não ficar horas falando sobre os assuntos. Então eu organizei um mapa mental bacana. Tá aqui na descrição o link para você acessar e poder estudar esse mapa mental depois, para fazer as questões que tem aí, enfim. Beleza? Vamos lá então? Deixa eu colocar o mapa mental aqui na tela para você. Processo então de ensino-aprendizagem de matemática voltado para os exames externos, tá? Como eu disse, eu vou falar mais de SAEB. Eu dividi em 4 pedaços, 4 blocos essa aula nossa, tá bom? Primeiro eu vou falar por que a matemática é um desafio nesse processo, né, de ensino-aprendizagem, principalmente vinculado ao exame externo. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os fundamentos do ensino-aprendizagem eficaz e depois como os exames externos avaliam a matemática e, por fim, algumas práticas pedagógicas alinhadas às avaliações externas e como é que você pode adequar isso na sua praxis, beleza? Vai ser uma aula bem tranquila, eu espero que você aproveite. Então vamos falar um pouquinho agora por que a matemática é um desafio. Principais causas que eu quero elencar para você aqui, tá bom? Principais causas. Primeiro, a gente tem dificuldades acumuladas, o que eu chamo de lacunas conceituais. Como assim, Éder? O que eu quero dizer com lacunas conceituais? Eu quero dizer o seguinte: muitos alunos, eles chegam aos anos finais sem dominar as operações básicas. E isso acaba impedindo o avanço em outros conteúdos. Por exemplo, se a criança ela não internalizou a ideia de quantidade, de adição, de subtração, tudo que vem depois, que é fração, razão, porcentagem, isso vai ficar confuso, ele não vai conseguir entender. Ele não vai conseguir compreender a ideia de porcentagem se ele não entender o que é divisão. Né? Então, você já deve ter visto, aluno que chega no 5º ano, no 6º ano, no 9º ano, ele não sabe a tabuada de cor. Nossa, Éder, mas eu aprendi que a gente não deve ensinar o aluno a decorar a tabuada. Ele tem que entender como funciona a tabuada. Eu concordo, mas decorar a tabuada se torna uma ferramenta, tá bom? É como se você pegasse aquele aplicativo que você usa muito e colocasse um atalho na tela inicial do seu celular ou na área de trabalho do computador. É fácil acesso. Decorar a tabuada nada mais é do que um atalho para poder acessar um aplicativo, que é uma operação de multiplicação rápida, simples. Então, decorar é a estratégia mais efetiva em relação à tabuada, em relação a esse tipo de conteúdo. E quando o aluno ele não sabe de cor, isso não necessariamente é preguiça dele. É um indicador de uma lacuna de base e que a gente muitas vezes não revisita, não retoma isso. Então, se você é aquele professor que gosta da estratégia do Arme Fetui, caminho suave, enfim, utiliza a estrutura dos algoritmos o tempo todo, decorar tabuada, você não está errado, tá bom? Agora, ao longo do que a gente vai falar aqui, é importante eu já adiantar que se você ficar preso só nessa estratégia, aí você não vai ter sucesso, tá bom? Então você não pode abolir o ensino inovador, os preceitos do ensino inovador, que é o que eu defendo, não veio para abolir o ensino tradicional e algumas práticas tradicionais. Não, se aquela prática funciona, ela deve ser aplicada sim, tá bom? Ela não pode ser considerada a única aplicação e a única abordagem. Beleza?
é importante que você entenda que, sem fechar a base, a gente não consegue erguer o prédio. Então precisa. E a base, ela começa lá no início. Lá no primeiro ano, na educação infantil, quando ele começa a entender sobre quantidade, é aqui. É nesse ponto. É onde você está atuando. Então, o seu papel é fundamental. Os nossos estudantes do nono ano e do quinto ano, que é o que fazem prova do SAEB esse ano, eles só conseguem ter sucesso se a nossa base foi bem feita por professores pedagogos lá do primeiro em diante. Então, eu que sou professor de matemática, anos finais, quando ele chega para mim no sexto ano, ele já tem dificuldades acumuladas. E eu não tô falando que é culpa sua, tá? Mas você faz parte da solução. A culpa não é sua, mas a solução passa por você. Compreende? É diferente. Então, o que a gente tem que entender como causa? A gente tem uma abordagem muito mecanizada, muito sem contexto. E muita gente tem uma ideia equivocada quando eu falo isso, tá? A ideia aqui é alcançar equilíbrio. O que eu quero dizer com isso? Você não tem que ensinar apenas a conta pela conta. Você só vai executar a operação sem entender o sentido, só fazendo exercício de repetição, arma e efetue, totalmente desconectado com a realidade. Isso torna a matemática chata, torna mecânica, torna traumática, torna intangível, torna desinteressante. Isso aqui vai causando só bloqueios e mais bloqueios. O arma e efetue é importante? É, mas você não pode ficar só nisso. O garoto, a garota, né, as crianças, elas precisam compreender o algoritmo do processo, precisam entender o passo a passo. Mas eles não podem ficar presos só naquilo. Quantas vezes a gente já botou 30 continhas na lousa e no final das contas ninguém sabe resolver um problema no mercado? Então, a gente tem que ir para além do arma efetue. O trabalho, desde cedo, tem que começar com situações problema, tá bom? Trabalho, arma efetue e sempre na sequência tragam uma situação problema que aplique aquele tipo de conteúdo, para ele entender a correlação. Tá? Muitas vezes o que falta não é o cálculo, é o sentido do cálculo. E isso vai muito além, presta atenção no que eu vou falar, isso vai muito além de conceitos de ludicidade, fazer atividade com EVA, com material concreto, vai muito além do que isso. Tem muitos professores que acreditam que eu vou botar a tela aqui direto comigo, tá? Tem muito professor que acha que só porque tá usando material dourado, só porque tá usando uma abordagem com material, né, físico, com, né, lúdico e tudo mais, que pronto, que já está trabalhando uma matemática correta, uma matemática que fugiu do tradicional. Se você não está aplicando isso de verdade, não está trazendo aplicadas situações, problemas, que é o que cai em provas institucionais e é o que ele vai precisar no dia a dia, na vida dele, não adianta. Entende? Não adianta. O material lúdico ele precisa ser utilizado para ajudar a criar uma base conceitual, mas você não pode ficar preso só naquilo. Você precisa pegar do âmbito físico e trazer para o âmbito simbólico, para a perspectiva simbólica, porque matemática ela tem que ter o aspecto simbólico. O aluno ele tem que entender o significado dos símbolos que a gente utiliza na matemática. Ele tem que entender os conceitos aplicados à simbologia da matemática. Senão ele nunca vai entender por que a ordem importa na adição, na subtração, mas não importa na multiplicação. Ele nunca vai entender. Você precisa trabalhar esses conceitos. Começa o material lúdico, mas não para só por aí. Não acha que isso já é uma aplicação prática, tá bom? Material dourado, ninguém usa material dourado na rua. Não usa. Então, entenda, é diferente. Ludicidade é diferente de trabalho voltado para situações problema, para situações práticas. Beleza? Ó, mais um item aqui, deixa eu voltar agora à tela. Então, causas, né? Dificuldade acumulada, abordagem mecânica, desconexão entre o que se ensina e o que se cobra nos exames externos, isso aqui é muito importante. Muitas vezes falta clareza sobre os métodos avaliativos externos. É por isso que essa aula é importante. Eu vou falar um pouquinho sobre o SAEB, tá? As avaliações externas, como o SAEB, elas não cobram só contas. Elas cobram resolução de problemas contextualizados. Se você fica só preso no lúdico ou preso no arma e efetue, no tradicional, cria-se um gap, cria-se uma lacuna, cria-se um espaço onde você não vai conseguir conectar um conteúdo com o outro, não vai conseguir conectar um conceito com o outro, o aluno não vai conseguir conectar o que você está ensinando com o que está sendo cobrado.
Esse é o problema, tá? Outro ponto é que dentro das avaliações externas, como o SAEB, cobra-se muito leitura de tabelas, leitura de interpretação, né? De tabela, de gráfico, interpretação de enunciado. Muitas vezes o professor só treina a operação. E aí o aluno trava onde? Não é na conta. Ele até sabe a tabuada de cor. Como eu disse, eu sou a favor de decorar a tabuada, mas você só para nisso. Arma efetua, decorou a tabuada, pronto, meu aluno já sabe matemática. Aí ele chega numa situação, um problema, onde traz aquele conceito, aquele contexto, né, aquele exercício dentro de um contexto, aí o aluno trava, porque ele não consegue interpretar o que o problema está pedindo. O SAEB, ele não pergunta quanto que é 7 mais 5. Ele vai perguntar, ele vai contextualizar. O João tinha 7 balas, ganhou mais 5, deu 3 para Ana, com quantos ele ficou? Entendeu? É essa a ideia. Claro que eu coloquei bem simplificado o exercício aqui, né? Mas o aluno ele precisa ler, ele precisa entender a situação e aí aplicar o cálculo. Isso é outra habilidade, é outra coisa que ele vai precisar desenvolver para ter sucesso, tá bom? É assim que funciona o SAEB e é preciso você ter essa clareza. E por fim, dentro desses principais causas aqui, que a matemática se torna um desafio, sobretudo nas avaliações externas, é a ansiedade e as crenças limitantes. E deixa eu te falar um negócio. Talvez alguém nunca falou isso para você, mas eu vou falar, tá bom? Isso começa em você, professor. Em você, professora. De verdade. Se você é um pedagogo, é um professor que está dando aula para os anos iniciais, e você tem um bloqueio com matemática, tem dificuldade com matemática, e você lança mão da frase eu não sou de exatas, sempre que você não consegue fazer alguma atividade ou erra alguma conta, você vai estar transferindo isso inconscientemente, sem querer, você vai estar transferindo para os seus estudantes. Essa é a verdade. Se o aluno ele acredita que ele não pode, ele não vai resolver. Nem a conta mais simples. E na sequência da nossa aula, você vai entender que não acertar as contas mais simples é a pior coisa que pode acontecer quando a gente trata do resultado possível na prova do SAEB e, consequentemente, no IDEB. Beleza? Ele precisa conseguir acertar, sobretudo, as questões simples. E ele precisa aprender a gerenciar essas emoções. Ele não pode absorver as crenças limitantes que você tem. Então toma cuidado. Muitas vezes eu já vi muitos professores transferirem a dificuldade que, os bloqueios, os traumas que adquiriu ao estudar matemática quando era criança, a trazer isso para a vida adulta e a transferir isso para os seus estudantes. Isso não pode acontecer. Quando a gente pergunta para um aluno por que ele não gosta de matemática, raramente ele fala que é porque a conta assusta. É a forma que foi ensinada para ele. Muitas vezes isolada, sem contexto, sem sentido, de forma quase opressora, quase como castigo. E o nosso desafio é transformar isso. É transformar isso. Tá? Eu sei que é uma tarefa difícil, lidar com esses bloqueios que a gente tem na vida adulta. A gente tem um monte de bloqueios da nossa infância, mas você precisa resolver isso, tá bom? Se for o seu caso, você precisa resolver isso, senão é um ponto que vai atrapalhar a sua atuação como docente. Beleza? Dito isso, por que a matemática é um desafio? Agora vamos passar para o segundo bloco, os fundamentos do ensino-aprendizagem eficaz, tá bom? O ensino-aprendizado eficaz, ele tem alguns pontos chaves. Pontos chaves. Primeira coisa, construção do conhecimento de forma progressiva. O que isso significa? A matemática, ela é uma linguagem que a gente fala de linguagem cumulativa. Cada conceito novo depende da compreensão sólida do anterior. Se tiver alguma lacuna, aí você não consegue seguir na confecção dessa corrente, porque está faltando um elo. Se você não revisar os fundamentos, você vai criando buraco na trilha de aprendizagem. Tá? Então, antes da gente cobrar problemas de divisão de fração no sexto ano, a gente precisa garantir que o aluno ele entenda o conceito de fração como parte de um todo, depois equivalência de fração, operação inversa de multiplicação, e assim vai, até chegar no problema. Tá? Então, problema com fração, com divisão de fração. Então, é uma gradação, isso é muito importante. Além disso, é importante a gente trabalhar didáticas ativas, que é resolução de problemas,
utilização de jogos, situações reais. Eu gosto muito de usar metodologias ativas, tá? Metodologias ativas são processos metodológicos, né, de ensino-aprendizagem, onde você coloca o estudante como protagonista no processo de ensino-aprendizagem. Ser protagonista não significa que ele manda na sua aula, tá bom? Não, não é isso. Não é isso. Não vai virar anarquia esse negócio, não, não. É ele participar efetivamente, tá bom? Ele ser o corresponsável do próprio aprendizado dele. Aliás, ele é o principal responsável, né? E você vai mediando o processo. Como é que a gente pode fazer isso? Duas sugestões. Primeiro, você pode usar jogos de tabuleiro, você pode usar dominó de fração, você pode reforçar a multiplicação utilizando jogos de tabuleiro, utilizando jogo de pega-varetas, dá para você trabalhar com MMC, MDC, organizar uma compra simulada para poder praticar porcentagem, propor desafios como quantos litros de tinta a gente vai precisar para poder pintar o muro da escola, a sala de aula, atividades práticas. E esses exemplos que eu citei aqui foram todos exemplos que eu apliquei nas escolas que eu dei aula na rede municipal e tive muito sucesso. Muito sucesso. Projetos desde medir o perímetro da escola para poder calcular a quantidade efetiva de área de muro que a gente ia ter e quanto de tinta a gente teria que comprar para poder pintar o muro da escola. Até atividades no mercado, onde eles tinham que gastar no máximo R$10, aliás, exatamente R$10. Com isso, eles tinham que fazer conta ali com números decimais, porque você sabe, se eles tinham que gastar R$10 no mercado e eles olhavam o preço e os preços são sempre quebrados. Então, eles tinham que fazer essa conta aplicando no momento ali. Foi uma atividade bem significativa, bem bacana, tá bom? Além disso, uma outra aplicação interessante é aplicar o que eu chamo de sala de aula invertida. Sala de aula invertida é possível a gente utilizar da seguinte forma. A sala de aula invertida, você faz com que o aluno ele veja o conceito, a teoria em casa, e na aula, você gasta o tempo de aula para aplicar aquele conceito, para aplicar aquele conhecimento com alguma atividade, utilizando metodologias ativas, utilizando jogos, utilizando dinâmicas, materiais lúdicos, né, exercícios, enfim. Você pode fazer isso de formas diferentes. Então, a sala de aula invertida ela é facilitada se você já tem um material pronto para mandar para o aluno fazer em casa, tá? E você já tem. O SEAD, que é onde eu estou aqui, né? É o Centro de Ensino à Distância da Prefeitura de Anápolis. A gente tem um monte de aula alinhada à matriz curricular. Tem aula de matemática, língua portuguesa aqui, de todas as séries, do primeiro ao nono ano. Você pode pegar aulas aqui, que a gente tem, do conteúdo que você está trabalhando, manda para o menino assistir em casa. Ele assiste em casa, chega na escola, você revisa rapidamente o que foi dito na aula e depois vai para exercício. Bota a situação, problema, vai resolver com eles, na forma de desafio, sei lá, inventa um prêmio para eles, dá um ponto, enfim. Dá para você fazer isso aí, bem bacana, e não vai ter o trabalho de você ter que gravar uma aula sobre o assunto. Você já tem colegas seus aqui da rede que gravaram essa aula. É só entrar no nosso canal no YouTube, que é onde você está assistindo essa aula aqui agora, e procurar a aula do conteúdo que você precisa. Entendeu? É um modelo muito bacana. Eu utilizei muito sala de aula invertida, desde o ensino fundamental até o ensino superior, e funcionou muito bem. A diferença é que quando eu comecei a usar, eu tinha que gravar esse material, eu tinha que correr atrás de material na internet para mandar para o estudante assistir ou acessar em casa, para depois eu trabalhar na sala de aula. A gente já resolveu metade do seu trabalho aí. A gente já está com as aulas e os materiais prontos para você, inclusive os slides da aula, tudo pronto. Você só precisa mandar de tarefa pro menino aí e depois aplicar uma sala de aula invertida aí na sua sala de aula. Fechou? Bacana isso aí? Beleza. Além disso, outro ponto-chave em relação ao fundamento de ensino-aprendizagem é a diferenciação de estratégias, tá? Múltiplos caminhos para chegar à mesma resposta. Isso aqui é importante porque cada aluno aprende de um jeito. Alguns deles gostam de desenhar, outros preferem algoritmos tradicionais, outros eles usam estimativa. Então, você dá caminhos alternativos para cada um, ajuda para que eles entendam que dá para chegar no resultado, cada um de um modo. Então, exemplo prático. Eu posso falar assim, ó, resolva 25 vezes 4. Tá bom? Claro que eu estou só dando um exemplo, né? Não é uma situação, um problema. Eu posso dizer que o 25 vezes 4, eu vou ter aluno que vai resolver com uma soma, 25 somados com ele mesmo 4 vezes. Ou ele pode usar o próprio algoritmo da multiplicação, colocar 25, 4 embaixo, aí multiplica, cruzado e tal.
Pode usar uma abordagem reversa, às vezes é uma análise um pouco diferente, mas ele pode entender que 100 dividido por 4 dá 25, ele consegue notar essa diferença. E também você pode usar a decomposição numérica, principalmente quando você vai trabalhar decomposição numérica junto com operações com propriedades de operação, para você fazer cálculo mental ou estimativa. Você pensar assim, ó, 25 vezes 4. Ah, então peraí, então eu posso pegar o 25, é a mesma coisa de 20 mais 5. 5 vezes 4 é 20, e 20 vezes 4, 80, 80 mais 20, 100. Então, acaba dividindo para números grandes, isso faz muito sentido para cálculo mental. Beleza? Então, são formas de você mostrar. Quando o aluno ele entende que há mais de um caminho, mais de uma estrada para chegar à solução, ele para de ter medo de errar. Porque ele começa a experimentar. Ele começa a entender, já que tem tantas soluções possíveis, esse negócio, tantos caminhos possíveis para a mesma solução, esse negócio não é tão difícil assim, tá? Mas você precisa ter segurança para poder passar essas outras formas aí. É interessante que muitos livros didáticos trazem esses caminhos diversificados, então facilita na hora de você preparar a sua aula aí. Beleza? Mais um item em relação a isso, um outro ponto-chave, é a prática estruturada, que eu chamo de prática de espiral, tá? O que é essa prática de espiral? É porque ela é organizada como se fosse uma espiral a partir da gradação de conteúdo. Então, é assim, ó, o conteúdo ele sempre volta. Você sempre vai ter que revisitar o conteúdo, só que aumentando a gradação, a dificuldade daquele conteúdo, aprofundando um pouco mais. Se você notar, a BNCC ela é estruturada dessa forma. A matemática ela não é um assunto fechado por série. Aquele conteúdo dividido pelos temas ali, né? Pelas temáticas e tudo, ela não é fechada. Você não estuda divisão só no quarto ano, só no quinto ano, só no sexto ano. Você estuda divisão em todas as séries. Só que cada série você aprofunda um pouco mais. Você trabalha com um conjunto numérico diferente. Você acaba desenvolvendo uma gradação de conteúdo, tá? Outro exemplo, você vai trabalhar fração no quarto ano. Primeiro você vai falar sobre partes iguais de um objeto. Depois, no quinto ano, você já fala sobre fração equivalente. No sexto ano, você já trabalha operações com fração. No sétimo ano, você já trabalha fração decimal e porcentagem. E assim vai. No oitavo ano, você vai trabalhando já conceito de razão. E assim você vai expandindo a aplicação desse negócio. Quando chega no nono ano, ele já está trabalhando tudo isso aplicado à geometria. E aí você vai evoluindo, você vai expandindo. Mas tem que ser aos poucos. Não adianta você achar que o menino vai conseguir aprender tudo de uma vez. É por isso que quando chega no nono ano, tem um monte de menino desmotivado. Porque você quer que ele entenda fração aplicado a um triângulo, sendo que no final das contas ele não entende nem o conceito primordial lá do quarto ano de partes iguais de um objeto. Entendeu? Então, isso tudo tem que ser trabalhado sequencialmente aos poucos. É por isso que eu tô falando que você é essencial aí na educação infantil. Você é essencial. No primeiro ano, você é essencial. No segundo ano, você é essencial. Você tá trabalhando letramento com o seu garoto, com sua garota aí, tá ensinando eles estão aprendendo a ler e escrever. Você também precisa ensinar a eles os conceitos fundamentais da matemática. É básico, é basilar, né? É basilar. É importante demais. Para o aluno aprender matemática, ele precisa mais do que exercícios repetitivos, reforçando o que eu falei. Precisa contextualizar, problematizar, aplicar, e isso fixa o conteúdo. Ele desenvolve autonomia e faz com que os exames eles tenham sentido. Tá bom? O grau de sucesso de um aluno do quinto ano, Saeb, ele é construído a partir do momento que ele ingressa na escola pela primeira vez, lá na educação infantil ou no primeiro ano, tá bom? Ele começou o letramento, a gente começa a trabalhar esse sucesso, beleza? Se a base é bem feita, o nosso sucesso é garantido. A avaliação formativa ao longo do processo é um outro ponto-chave essencial para ter um ensino-aprendizagem eficaz, tá? Avaliar não é só dar nota. A gente precisa acompanhar a caminhada. A gente precisa descobrir que o aluno, onde é que o aluno, ele está errando, para a gente corrigir enquanto ainda dá tempo. Então é um processo. A avaliação formativa, ela traz um diagnóstico acompanhado de uma ação imediata. Por isso que você precisa usar ferramentas inovadoras de avaliação. É essencial isso, tá? Então,
No início do ano, a gente disponibilizou para todas as escolas a sondagem diagnóstica do SEAD, onde você podia aplicar para o seu estudante avaliações que a gente mesmo fez, estava tudo pronto para você só precisava mandar o link das atividades do Forms para eles poderem resolver. Eles resolviam, a gente conseguiu ter um acesso de conteúdo e a partir disso a gente formatou aulas gravadas de correção desses exercícios e além disso, né, para corrigir os gargalos que foram identificados nessa correção, nesse diagnóstico. Você também pode aplicar a avaliação aí na sua escola. Você não precisa ficar preso com a avaliação de papel. Você pode utilizar o Google Forms aplicando atividade, você pode usar o Kahoot para aplicar. Ah, professor Éder, mas o contexto, meus alunos não têm celular próprio, dá para você utilizar de outra forma. Você pode aplicar atividade em grupo. Você pode utilizar ferramentas como o Plickers, que é uma ferramenta onde o aluno não precisa ter celular. Ele vai usar um cartão QR Code para poder responder e você monta isso muito simples. Vou fazer o seguinte, na descrição eu vou colocar um tutorial de uma aula que eu fiz explicando como utilizar o Plickers para aplicar a avaliação na sua escola, tá bom? Vou colocar na descrição aqui uma aula dessa e também uma aula do Google Forms. Vou colocar as duas para você acessar e ver como é que você pode utilizar essas ferramentas para aplicar. Inclusive, vou te contar um segredo, tá? Vou voltar aqui, ó. O segredo é o seguinte, ao utilizar essas ferramentas, você não só está diversificando a forma de avaliar, mas você está aplicando a avaliação autocorrigível, porque você não vai gastar tempo corrigindo prova, então o tempo que você gastaria corrigindo prova, você vai gastar agora, e promete para mim que você vai gastar, tá bom? Com isso. Você vai gastar agora analisando os resultados, analisando cada questão, percentual de acerto por questão, quem acertou, quem errou, e a partir disso trazer ações eficazes para você fazer essa avaliação formativa de fato, que ela tem que acontecer. Você tem que usar esse tipo de abordagem, esse tipo de ferramenta para você ter o tempo necessário para analisar as respostas e direcionar os resultados aí, direcionar os próximos passos. Beleza? É muito importante isso, muito importante isso. Voltando aqui então, ó. Além disso, você usa questões abertas, roda de conversa, roda de correção coletiva, você pode fazer, tem algumas metodologias ativas que você pode fazer isso, né? Você pode colocar estudante para corrigir a própria questão do outro estudante e depois discutir sobre isso. Claro que quanto maior a autonomia dos estudantes, mais metodologias ativas você vai ter para poder trabalhar. Tranquilo? Então, ó, em relação a fundamentos do ensino-aprendizagem eficaz, esses são os pontos fundamentais que você precisa lembrar, beleza? Agora eu quero falar um pouquinho sobre os exames externos que avaliam a matemática, como é que eles funcionam. E eu vou falar, como eu prometi no começo, sobre o SAEB, beleza? O SAEB. Então, você pode saber isso aqui, mas eu vou presumir que você não sabe, tá? Ou você não está atualizado. Eu vou presumir isso pra gente falar o óbvio, não tem problema, eu sou a favor da gente falar o óbvio precisa ser dito mesmo. O que é o SAEB e por que ele é importante, tá? SAEB, para quem não sabe, é um sistema de avaliação da educação básica e é a prova oficial do Brasil que mede a qualidade de educação básica em língua portuguesa e em matemática. E a partir da nota desses dois componentes, se mede a proficiência de todas as escolas do Brasil, tá bom? Ela é censitária, é direcionada para quinto ano, para nono ano e para terceiro ano do ensino médio. Todos os alunos dessas séries, eles participam. Inclusive, um dos aspectos que é considerado lá na hora de avaliar e de criar o IDEB, que é a nota, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, a partir do SAEB, o percentual de estudantes matriculados nas escolas eles têm que ser superior a 80% para não ter penalização, tá? Então, quanto maior, quanto mais próximo de 100%, melhor, menos dano vai ter na nota final, beleza? Então, é um dos itens que você tem que considerar aí. Tem escola que às vezes fala, não vou colocar o Joãozinho para fazer essa prova porque tem dificuldade. É melhor colocar, mesmo que ele não tire uma nota tão boa. É importante que isso aconteça, tá? Lembra que as políticas públicas, sobretudo para a educação, elas são criadas para todos, mas principalmente para ajudar aqueles que não têm facilidade mesmo. Aquela galera que está com dificuldade, que não está conseguindo desenvolver e que tem um monte de lacuna. São esses que a gente precisa identificar. O índice precisa mostrar isso para a gente saber que a gente precisa resolver, tá bom? Então, o IDEB, ele combina a proficiência, que é a nota do SAEB, né, dentro de alguns contextos, e o fluxo escolar, que tem a ver com a aprovação, mas não é só a aprovação, tá bom? A própria evasão escolar, ela pode causar
abaixamento, porque esse fluxo, essa nota de fluxo aqui, ele é um multiplicador. Então você pega o aprendizado, que é a nota do SAEB, que é a prova, e você vai multiplicar por esse índice de fluxo que é calculado aqui. E esse índice de fluxo leva em consideração vários aspectos. Evasão escolar, leva aspecto reprovação, até a parte do questionário socioeconômico que é feito, isso pode influenciar de alguma forma, tá bom? E aí, quanto menor esse fluxo, esse índice aqui, ó, significa que mesmo que o aluno tenha uma boa nota na prova, isso aqui vai fazer ele abaixar, tá? É por isso que se a escola não coloca todos os alunos para fazerem, não adianta muita coisa, porque esse fluxo aqui vai acabar abaixando a nota de alguma forma. Então o IDEB vai ser mais baixo. E é essa nota do IDEB que vai auxiliar os governos na tomada de decisão para direcionamento de verba, construção de políticas públicas para melhorar a educação, tá? Então é importante mesmo a gente participar. Isso influencia em tudo. Eu não sei se você sabe, mas as verbas do Fundeb, que são direcionadas para o município, elas são influenciadas pela nota do IDEB, tá? Inclusive o seu salário, o meu salário, ele é pago, parte dele, né, com verba do Fundeb. Tem várias cidades aí que o Fundeb vem para complementar o salário do professor, não só para investir em ferramentas, sei lá, em recursos pedagógicos para sua escola. Também, mas também para o salário em algumas situações, em algumas cidades, beleza? É importante isso aí. O resultado do SAEB mostra se a escola ela ensina de forma eficaz, sobretudo para os alunos que têm dificuldade, e mantém o aluno na escola. Então, o SAEB ele não mede só se o aluno sabe somar. Ele mede se a escola funciona de ponta a ponta. E isso reflete em recursos, como eu falei, em planejamento, na nota do IDEB, em políticas públicas, tá? Isso é o SAEB. Por isso que a gente tem que estar preocupado, todo mundo. Não é uma preocupação só da secretária de Educação. Tem que ser uma preocupação sua, minha, que somos professores efetivos e que estamos aqui. A gente está investindo nosso tempo, nossa energia, para formar os estudantes. Ah, Éder, mas a família não quer nada com nada, o menino não quer nada, só quer ir para a escola para poder lanchar. Mas o nosso papel é dar a melhor condição para que ele aprenda. Isso é lei. Ele tem direito de aprendizagem. Então a gente tem que fazer o nosso melhor, tá bom? Claro que se você domina a tecnologia, você vai fazer isso de um jeito menos desgastante. Tá bom? Se você quiser só lançar mão de ensino tradicional e daquilo que você sempre fez, a famosa pedagogia do sempre foi feito assim que eu falo, você vai morrer de trabalhar e no final das contas o resultado não vai ser tão bom quanto você espera. Beleza? Como é que a prova do SAEB ela é estruturada? Isso é muito importante, tá? Não é só operação mecânica, como eu falei. Por isso que aqueles itens que eu falei no início são importantes. A gente entender o processo de ensino-aprendizagem eficaz na perspectiva de uma avaliação que mede os nossos resultados, tá? Só arma e efetue não é suficiente porque a maior parte das questões são de problemas contextualizados. Então, você tem que trabalhar com contexto, exercícios, situação, problema. A leitura atenta do enunciado é essencial. Interpretação de gráficos, tabelas, situações do cotidiano é essencial. Escolha correta da operação é essencial. Análise da coerência da resposta, tudo isso faz parte da estrutura que é feita a prova. E ela é baseada na matriz alinhada BNCC e organizada por habilidades e não apenas por conteúdos isolados. Por isso que a gente tem que planejar nossas aulas alinhadas à BNCC, alinhadas a competências e habilidades. Desenvolver as nossas avaliações nesse sentido. E olha, tem mais um aspecto para você entender o tanto que isso é importante, tá? A prova do SAEB, assim como o Enem, tá bom? Essas avaliações externas, elas usam o que a gente chama de teoria de resposta ao item, que é uma técnica de correção estatística para avaliar os nossos estudantes, tá bom? Então, o SAEB ele usa o TRI, que não soma só os acertos. Não necessariamente quem acerta mais questões tem mais pontuação. Isso que é interessante. Para cada questão, para cada item, são usados parâmetros. Vamos lá. Basicamente são 3 parâmetros principais, tá? Você tem um parâmetro que indica dificuldade, quão difícil é aquele item. Você tem um parâmetro que indica discriminação, quão bem o item separa os alunos que sabem dos que não sabem. Ele consegue diferenciar. Isso é um dado muito importante para você saber quem está com proficiência alta, quem não está. E um parâmetro de acerto ao acaso. A chance de acertar no chute.
Então, esses parâmetros dentro de uma fórmula bem interessante, eu da matemática gosto muito, mas a gente não vai entrar nisso agora, tá bom? Só para você entender o seguinte, é como se cada questão ela tivesse pesos diferentes. E que se você acerta questões difíceis, não necessariamente, só as questões difíceis e erra as fáceis, isso no final das contas vai ser ruim. Vai ser ruim. Resumindo é isso, ó. Se o aluno ele erra questões fáceis e acerta difíceis, é um padrão que dentro da estatística desse TRI, ele mostra que é incoerente. Então, essa fórmula do RI vai criar um ajuste de pontuação e vai jogar a pontuação daquele aluno para baixo. Então, tem o Joãozinho que acertou 8 e a Mariazinha que acertou 10. Se a Mariazinha acertou 10, acertou mais que o João, mas ela errou mais questões fáceis e acertou mais questões difíceis do que o João, ela vai ter nota igual ou menor do que a do João. Mesmo que o João tenha acertado 2 questões a menos, se o João tiver acertado mais fáceis e menos difíceis. Porque presume-se que as difíceis ele já vai errar, mas a fácil ele tem que acertar. Então, quem acerta coerente, ou seja, erra difícil e acerta fácil, pontua melhor. É assim que funciona Enem, é assim que funciona Saeb. Entendeu? Não basta acertar no chute, a gente precisa ter coerência no raciocínio. É assim que o TRI, essa teoria de resposta ao item, ajuda o Saeb a avaliar as instituições. E é por isso que as notas elas podem ser analisadas ao longo dos anos. Você consegue medir se aquele sistema de ensino está melhorando ou não, porque ele é uma avaliação baseada em critérios bem definidos, critérios estatísticos bem definidos, tá? Então, o que essa nota do Saeb revela, então? Revela que ela não mostra só quantos itens o aluno acertou, mas qual nível de proficiência ele domina. Cada aluno ele é posicionado no final em um nível de proficiência, 200, 250, 300 pontos da escala lá. E a escola ela usa esses níveis para diagnosticar onde é que estão as maiores dificuldades, quais habilidades precisam de reforço, se o ensino está alinhado ao que é cobrado, enfim. É para isso que serve, para poder trazer dados confiáveis para tomada de decisão, para definir políticas públicas, investimento e tudo mais. Qual que é o ponto crítico em relação ao fluxo escolar? O IDEB, ele mede proficiência e o fluxo escolar, lembra que eu falei para vocês? Então não adianta a nota alta se a escola reprova ou perde alunos com facilidade. O fluxo escolar vai derrubar o IDEB. Por isso, toda a escola tem que participar. Do porteiro ao professor, da merendeira à coordenadora. Todo mundo tem que estar preocupado. Não é criar um sistema para aprovar todo mundo de qualquer jeito. Não é isso que a gente está falando. Mas dar todas as garantias para que o aluno consiga, de fato, aprender. É para isso que serve a educação. A educação básica é para isso. Está na lei. Além disso, a gente tem uma conexão direta com a prática pedagógica. O que é isso? Quando você vai planejar uma aula de matemática, você tem que estar pensando em habilidades. Em habilidades, em saber fazer. Não apenas na lista de exercício. Na lista de exercícios. Então, você tem que focar competência e habilidade. Tem que dar ênfase, leitura de problemas contextualizados. Se você deixa para trabalhar isso só na semana do Saeb, não adianta. A sua praxis ela tem que ser alinhada durante todas as séries. Eu não dou aula para o 5º ano. Você tem que alinhar a sua praxis pensando no Saeb. Você está no 1º ano, você está no 2º ano do ensino fundamental, você está no 3º ano, você está no 6º ano, no 7º ano, no 8º ano. O aluno do 5º e do 9º que vai fazer a prova. Mas é uma construção. Lembra que eu falei que a matemática tem um processo em espiral? Então, se a gente não trabalha o conceito de situação-problema contextualizado lá no 6º ano, lá no 2º ano, no 3º ano, onde for possível, o que vai acontecer? Quando ele chegar no 5º, quando ele chegar no 9º, ele vai ter um monte de lacuna e ele não vai conseguir correlacionar. Ele não vai conseguir resolver situações, problemas reais. E isso aqui não ajuda só no Saeb, isso ajuda na vida cotidiana. Ajuda a aplicar aquele conceito de forma significativa na vida dele. Então ele precisa dominar as operações? Precisa. Mas ele também precisa interpretar texto, interpretar gráfico, interpretar tabela, entender sobre grandeza, unidade de medida, entender a aplicação disso no dia a dia. O que reprova não é só a conta. É não entender o enunciado, é não saber o que o problema está pedindo. A gente sabe isso desde sempre. E o Saeb cobra isso. Então a gente tem que focar nisso, gente. É assim que a gente. É isso que a gente precisa para a vida.
Usar um simulado, criar um padrão SAEB, um simulado padrão SAEB, ou as suas provas, adequar com algumas questões SAEB, discutindo passo a passo do problema, trazendo esse retorno, esse feedback para o aluno depois. Treinar o aluno. Treinar o aluno a ler o enunciado com atenção. Treinar o aluno a grifar, riscar informações importantes, a verificar se a resposta faz sentido. Depois que ele fez tudo, olha se a resposta faz sentido. Revisar erros como parte do aprendizado. Sabe? Como eu disse lá mais cedo um pouco, utilizar ferramentas para aplicar avaliações onde você tem os dados e tem tempo para analisar as respostas e dar esse feedback. Google Forms faz isso. Entendeu? Essas ferramentas que eu citei, que eu vou colocar o link na descrição, que está aqui para você acessar, faz isso. Você utilizar um Kahoot na sala de aula, você consegue ter uma estatística, minimamente falando, para poder analisar os erros e acertos de cada questão. Você precisa entender e ensinar os estudantes, os seus alunos, a gerir tempo de prova. Sabe? Não é dar tempo ilimitado para ele fazer a questão, ele precisa aprender a ler e interpretar dentro de um tempo para poder raciocinar e fazer. Com isso ele aprende a gerenciar a emoção. Porque você notou até agora tudo que a gente falou, mas resumindo em uma frase, você precisa, com todas as suas forças, vou colocar aqui comigo, ó. Você precisa, com todas as suas forças, fazer com que o seu estudante garanta o acerto das questões fáceis. Ele precisa garantir os exercícios fáceis. Todas as questões fáceis de uma prova, de uma avaliação interna ou externa, ele precisa garantir. Se ele fizer isso, ele já vai estar acima da média. Se ele fizer isso, ele vai conseguir ter a melhor nota possível dentro daquele contexto no SAEB. E com isso o IDEB vai lá em cima. A gente precisa ensinar os nossos estudantes a ler e interpretar para acertar as questões mais óbvias. Eles não podem errar essas questões óbvias. Ah, mas foi besteira, eu errei porque eu tive que chutar porque não deu tempo de fazer a prova. É isso que eu tô falando. A gente tem que ensinar ele a gerenciar o tempo, gerenciar a emoção, a ler e interpretar, a conseguir ler rapidamente um exercício e conseguir extrair aquele dado e fazer. A gente precisa trabalhar esse tipo de coisa. Inclusive, aqui no SEAD, tem uma linha editorial só trabalhando isso, que é o SEAD Prepara, onde ensina como realizar questões, resolver questões de prova SAEB, OBA, OBMEP, usando técnicas nesse sentido, de gerenciamento de tempo, de olhar as questões, identificar, né, quais são aquelas absurdas que não dá para você eliminar já direto, ganhando tempo na resolução, enfim. A gente tem que fazer com que ele identifique ao longo da prova, opa, essa questão que é muito difícil, vai demorar para resolver, então pula ela, vamos fazer a outra, e garanta as fáceis, sobrou tempo, volta nas difíceis, para tentar acertar também, enfim. É isso, a gente tem que trabalhar esse conceito. Não é só um conceito de, opa, tá difícil, eu chuto e já passo para... Não, passa para a próxima, tenta acertar, depois volta para acertar, difícil. É um processo. É um processo, tá bom? E para finalizar, algumas práticas pedagógicas alinhadas às avaliações, tá bom? Primeira coisa, grave isso aqui, tá? Planejar, ensinar, diagnosticar. Esse é o tripé do professor de sucesso. Você planeja, claro que de forma inteligente, não só para inglês ver. Você ensina, utilizando metodologias ativas, ferramentas, mudando a sua praxis, trazendo outras formas de atuar, mesclando estratégias, mesclando metodologias. Não é só ficar preso na pedagogia do sempre foi feito assim, é utilizar a metodologia tradicional, junto com o ensino inovador, junto com a ferramenta tecnológica, junto com a metodologia ativa, e no final, diagnosticar isso, utilizando ferramentas diversificadas para ter esse dado à sua mão, para trazer um feedback e trazer uma ação imediata, constituindo assim uma avaliação não só somativa, mas uma avaliação formativa. Beleza? O SAEB, o IDEB, eles não são inimigos. Eles são simplesmente um espelho, tá? É um termômetro, vai indicar para você se a gente está com febre ou não. E essa teoria de resposta ao item, o TRI, mostra que não adianta ensinar para decorar. Não adianta. A meta é ensinar para entender, para interpretar e para aplicar. E quem sabe resolver problemas, reais, passa pela prova com segurança. Tá bom? Assim como vai passar pela vida com autonomia. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Se você achar interessante, eu acho que é bem interessante, entra no site do INEP, tá bom? inep.gov aí,
Entra lá e usa os dados do SAEB que tem no site. Usa lá. Aí você vai planejar com base nos níveis de proficiência, nos descritores, habilidades que você tem. Você vai simular questões calibradas dentro dessa perspectiva, com peso e tudo mais em sala de aula, para você ter uma noção. Você vai dar feedback individual. Ah, você acertou os fáceis, mas precisa avançar nos médios. Tem que falar isso pro aluno. Tem que ensinar ele, mostrar, ó, isso aqui é um exercício fácil, isso aqui é um exercício difícil. Talvez para ele não seja, mas ensina que você vai ver, vai ter um sucesso muito bacana, tá bom? E fortaleça o fluxo escolar. Pensa que esse multiplicador é essencial. Então, se você vê que tem um menino aí que está faltando muito, está evadindo, já conversa no conselho escolar, já tenta resgatar esse menino, lança a mão do conselho tutelar, enfim, busca formas para manter esse aluno na escola, não perca esse aluno, porque um aluno que você perde derruba muito, muito o esforço que você está fazendo com o resto da turma. Muito, porque é um multiplicador. Tá? Mesmo que você trabalhe a sua sala inteira para irem bem, eles vão, a maioria tirar uma boa, acerta as fáceis, igual a gente tá falando. Se você perde um aluno, perdeu. Perdeu muita coisa, muito esforço, tá? E faz muita diferença. Faz muita diferença mesmo. Tranquilo? Fez sentido para você? Eu sei que foram muitas informações, a ideia era fazer uma aula curta, rápida, direto ao ponto, passando por pontos interessantes. Acesse essas ferramentas que eu coloquei na descrição. Lembra que o SEAD é uma ferramenta para você também, tá? Aproveita as nossas playlists, aproveita as nossas aulas. Se você tiver sugestão de algum conteúdo, tá precisando de alguma aula sobre algum tema específico, Éder, eu quero fazer uma aula, eu preciso de uma aula para aplicar sala de aula invertida sobre o tema tal, não achei, manda um e-mail pra gente, sead@edu.anaps.gov.br, ou então manda na descrição, né, dos vídeos, nos comentários aqui, manda aí nos comentários a sua dúvida, a sua sugestão, a gente vai fazer o máximo para te atender, para te ajudar no menor prazo possível, beleza? E fica de olho porque a gente tem várias novidades interessantes para o próximo semestre, tá? A gente tem alguns projetos aí, algumas parcerias firmadas com algumas empresas, alguns parceiros interessantes, para trazer mais ferramentas e mais oportunidades para você fazer um ensino efetivo aí na sua unidade escolar, tá bom? Eu quero muito ver o seu show, ver o seu resultado, e a gente tá junto aqui como parceiros, conta com a gente. Não esquece de se inscrever no canal e eu te vejo num próximo vídeo por aqui, tá bom? Forte abraço, valeu!